Meus caros, vivam! Bem-vindos a este dia solarengo de domingo, 19 de novembro de 2023, um dia marcado, como sempre, como nos últimos dias, pelas notícias sobre o PS, mas já lá vamos. Se algumas delas são propaganda pura, campanha eleitoral desde o dia 7 e ainda não parou, outras são muito curiosas, como esta que eu tenho para vos apresentar, que foi a abertura dos 3 telejornais das TVs abertas. Começamos realmente com a TVI, que nos trouxe ontem esta abertura, que é realmente uma pérola. Ora, vamos lá. Boa noite. Desmentidos, acusações de irresponsabilidade e de falta de bom senso. É assim que vão as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro demissionário. António Costa garante nunca ter falado em público sobre a ida da PGR a Belém, como disse Marcelo Rebelo de Sousa. E agora temos aqui o primeiro grande conflito entre ambos. Já houve uns arrufos de namorados, já houve uns desentendimentos, já houve umas interpretações mais ou menos erradas, mas desta vez é mesmo oficial. Estão de costas voltadas e pelo menos Costa, diz mal do outro, que é neste caso o ainda Presidente da República. Vamos lá. Isso o Sr. Primeiro-Ministro já esclareceu, que ele pediu para eu pedir o encontro à Sra. Procuradora-Geral da República. Mais do que isso não posso. Vamos lá ver se a gente se entende. O homem desbocou-se todo, como nós aqui dizemos nesta zona, chibou-se. O Presidente da República é suposto manter conversas privadas com o Primeiro-Ministro, era suposto, mas a partir de uma certa altura, não sei bem quando, deixou de o ser. Embora agora vem tudo a público, as conversas e o teor das conversas e tudo isso, entre eles, o Primeiro-Ministro parece que lhe pediu, ele ainda não negou, que chamasse Lucília Gago ao seu gabinete para terem uma conversa, provavelmente a 3. E António Costa não queria que isto se soubesse, mas soube-se. E soube-se justamente pela boca do ainda Presidente da República. Terá que perguntar ao Sr. Presidente da República que comentário público terei eu feito, não me ocorre nenhum. Eu, em 8 anos, nunca transmiti publicamente ou comentei publicamente aquilo que são as minhas conversas com o Presidente da República. E ficou furioso porque o Presidente da República fez exatamente isso. Publicamente veio dizer que António Costa tinha metido uma cunha para falar com Lucília Gago. Ora, isto não era para se saber. Não é que fosse mentira, pelo visto foi verdade, mas era para não se saber. Ora, e soube-se. E acho que essa é uma boa prática, porque as conversas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro são conversas que têm que assentar na plena confiança entre ambos. Primeiro-Ministro demissionário por uma crise política que o próprio continua a achar podia ter sido evitada. Bem, mas o primeiro que o podia ter evitado era ele próprio. Ninguém o obrigou a demitir-se ou alguém o obrigou. Ninguém. Ele demitiu-se porque quis. Estamos a perceber agora que haveria talvez uma outra jogada por trás. Estamos agora a perceber que se calhar não foram estas as razões evocadas aquelas que levaram à sua demissão. Mas isso é com calma e é com tempo. Vamos saber isso um pouco mais à frente. E chega mais um ataque ao Presidente. E o tempo dos portugueses é o tempo que exige resposta aos problemas que estão em curso, num cenário internacional que é muito pesado, que em tudo recomendava que tivesse havido bom senso em não ter desencadeado esta crise política, mas uma vez... Espera lá. Quem é que a desencadeou? É que estão a branquear isto, mas quem é que desencadeou a crise política? Foi o Marcelo? O Marcelo simplesmente se limitou a dissolver a Assembleia. E ainda não o fez. A prometer, melhor dito, dissolver a Assembleia. Isso é outro assunto. Falar aos portugueses, mobilizar os portugueses, porque tal como os portugueses resolveram a última crise política irresponsável, agora devem também resolver a nova crise política irresponsável. À justiça, o que é da justiça? Calma, só às vezes. A justiça, o que é da justiça, se nos calhar a nós a bronca. Se calhar aos outros, podemos misturar tudo. Há justiça, o que é da política, a política é da justiça, se for para os outros está tudo bem. Para nós é que não. Há justiça, o que é da justiça, que é para nós podermos continuar a fazer as nossas manigâncias políticas na boa. À política, o que é da política. A máxima é de António Costa, o que não significa que tenha de ficar calado sobre a atuação
da Procuradora-Geral da República. Bom, ele não ficou calado, mas também não disse ainda nada. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, certo? Acho que depois do segundo comunicado da Procuradoria-Geral da República, para mim ficou muito claro que não existe autonomia do meu processo relativamente ao conjunto do processo e, portanto, isso para mim ficou claro o que é que isso significou, que é um processo que durará seguramente muito e muito tempo. Se for diferente, bom, também ficaremos, seguramente ficarei a saber pela comunicação social, que é o meio de comunicação que a Justiça tem mantido comigo. Muito boa pedrada ao Ministério Público e neste caso à PGR. Ele diz que vem a saber das coisas através da comunicação social, portanto não através do correio oficial. Ele diz que só agora é que vem a saber que havia um processo que pendia contra si. Bom, há jornalistas que asseguram o contrário, que ele que já está avisado há muitos anos. Bom, nesta fase não saberemos quem está a falar a verdade ou quem está a falar a mentira, se bem que quando se trata de Costa é relativamente fácil perceber quem é que está a mentir. E evitar que a direita governe com o Chega. Prestem atenção, o único partido que é chamado à colação é o Chega. Nem sequer se fala do PSD, dos outros partidos, só se fala no Chega e vocês vão ver isso nas 3 televisões, nos 3 telejornais, no serviço noticioso de prime time. Só se fala do Chega. Fala-se do PS e depois fala-se do Chega. E mal. O PS, reunido para virar a página 9 anos depois de chegar à liderança, é ainda António Costa quem dá as cartas. Não vai apoiar nenhum dos candidatos, mas lá estará para apoiar o futuro líder. Há boas candidaturas para a liderança do Partido Socialista. No dia 17 de dezembro entregarei a chave do meu gabinete de secretário-geral do PS a quem vier a ser eleito. E calma, que desde o dia 7 estamos a ter esta campanha eleitoral do Partido Socialista de borla em todas as televisões. Meus caros, como estão a ver, desde o dia 7, todo o prime time das 3 TVs em canal aberto é preenchido quase exclusivamente, isso não é exclusivamente, pelo menos no princípio, no pico das audiências, ele é preenchido com o Partido Socialista. Realmente foi uma grande jogada, 4 meses disto que vai ser PS, 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 ou como eles agora dizem, BS, BS, BS. Ficarei, obviamente, à disposição, como militante base do PS, para tudo o que entenderem que o meu contributo é relevante. A Comissão Nacional à Porta Fechada fica marcada pelas críticas à Justiça de Carlos César, mas também de Ferro Rodrigues. Críticas à Justiça de Ferro Rodrigues. Ouviram bem? Aquele que não queria saber do segredo de justiça, e não era bem por estas palavras, aquele que queria tudo fazer para salvar o seu amigo, no caso antigo, no processo Casa Pia. Lembram-se? Lembram-se? Todas as televisões falaram nisso, não é? E agora andam aí nas redes sociais, alguns telejornais da SIC da altura, Jornal da Noite, em que foram reveladas as escutas entre António Costa e também Ferro Rodrigues e o visado, na altura que eu vou dispensar-me de dizer o nome, porque não quero emporcalhar este vídeo. O ex-presidente da Assembleia da República diz que a crise atual se deve a um comunicado irresponsável da PGR. Também aqui Costa tem uma palavra a dizer, pede que deixem para si a defesa em sede judicial. O partido deve mobilizar-se para ganhar eleições. É essencial que a direita não seja maioritária na Assembleia da República e, portanto, possa haver outras soluções do governo, porque o Chega não existe para governar. O Chega. O homem só sabe falar do Chega. Não falou do PSD, que é o maior partido da oposição. Não é o líder da oposição. Isso ele tem razão. Ele tem muita razão em falar do Chega, porque é realmente o líder da oposição desde sempre, no dia-a-dia. E já desde o tempo em que tínhamos apenas um deputado na Assembleia da República, já aquele deputado era o líder da oposição. Agora com 12, não deixa margem para dúvidas, é mesmo o partido líder da oposição. Mas não é o partido que tem mais deputados. Não é a oposição. Esse seria o outro, o tal denominado PS2, que Costa se esquece completamente de mencionar. Então,
salta por cima do PS2, porque bem sabe que não é esse o seu principal problema, não é essa a oposição que existe, não é essa a oposição que não seja fofinha, é aquela oposição que lhe vai à canela direta, que lhe diz a verdade. Essa, meus caros, não é do PS2, não é do PSD, é do Chega. Por isso ele fala do Chega e não fala sequer do PS2. O Chega existe para contestar, para perturbar. E, portanto, não há ninguém que possa pensar que, lá por fazer um acordo com o Chega e ter uma maioria na Assembleia da República, cria condições de governabilidade. Ora, já está no cenário da maioria na Assembleia da República com o Chega. O perigo dele, o medo dele é exatamente o Chega. Ele não é burro nenhum. Enquanto alguns comentecos andam aí distraídos a fazer conta sobre o joelho, ele já as fez, ele sabe bem que vai haver uma maioria de direita, mas é com o Chega. Sem o Chega não há maioria rigorosamente nenhuma. Olha, nem de direita e nem de esquerda. Portanto, indubitavelmente vão ter que levar com o Chega. Ou de uma forma ou de outra. Se o PSD for maioritário e não se quiser coligar com o Chega e não quiser meter ninguém do Chega no governo, então olha, não vai governar. E quem vai governar é outra vez a esquerda com uma minoria absoluta. Mas até lá muita água vai correr debaixo das pontes, muita coisa vai acontecer e até este processo terá muitos desenvolvimentos. Portanto, é completamente impossível fazer futurologia hoje em dia. Pelo contrário, é um fator de enorme ingovernabilidade. E lutar pela vitória, defendendo o legado dos últimos 8 anos, é a estratégia de José Luís Carneiro. Felicitar o Sr. Ministro das Finanças, porque a notação financeira do nosso país é muito positiva. É um legado de confiança fundamental. Sempre aprendi desde criança que pagar aquilo que devemos é mesmo essencial. Ora, esta é uma farpa àquele jovenzito, àquele playboy, que dizia que não se devia pagar a dívida aos alemães, e as pernas dos alemães até tremiam se não pagássemos a dívida. Como é que é possível? E ele tinha um Porsche na altura. Eu acho que ele pagou o Porsche aos alemães. Mas ele podia pagar porque o pai tinha muito dinheiro. Agora, o Estado português é que não devia pagar e entrar em cumprimento. Vejam bem, um irresponsável destes quer hoje ser primeiro-ministro. É inacreditável, não é? Mas foi o que aconteceu. Farpa a Pedro Nuno Santos nos tempos em que ameaçava não pagar a dívida aos alemães. Alexandra Leitão, que vai coordenar a moção de Pedro Nuno Santos, pede unidade para enfrentar um grande desafio. Nunca há campanhas que são passeios no parque, temos sempre que respeitar muito naturalmente todos os adversários e a partir do dia 17 de dezembro estamos todos no mesmo partido. Porque agora neste momento não estou no mesmo partido. E tem toda a razão. Fugiu-lhe a boca para a razão. Neste momento eles estão em partidos completamente diferentes. É o partido do tacho para uns e não para outros, e o partido do tacho para outros e não para uns. Se realmente for tacho para mim, não será para ti e vice-versa. A partir do dia 17, quando algum deles vencer, eu tenho uma má notícia para dar a Alexandra Leitão. A partir desse dia, pois então já voltam todos ao mesmo tacho, à mesma gamela. Mas eu quero dizer em primeira mão, a deputada, ex-ministra, ex-secretária de Estado da Educação, vejam bem, Leitão, quero-lhe dizer que não vai ganhar o PN Maserati. E esta é em primeira mão. Guarda este vídeo. Todo o aparelho corrupto da socialista apoia Pedro Nuno Maserati. Vá-se lá saber porquê. Pois eu tenho uma notícia má para lhe dar. Apesar de ter toda a comunicação social a seu favor, apesar de ter todos os comentecos, apesar de ter a maioria dos parlamentares a seu favor, eu tenho a certeza que vai ganhar o outro, o que não tem nada disso a seu favor. E sabe porquê? Porque quem vota não são os comentecos da TSF, da SIC Notícias, nem da CNN. Quem vota não são os meia dúzia de notáveis que aparecem todos os dias na televisão. Quem vota são mesmo os sociais-democratas de todo o país, são as bases. E as bases sabem bem onde está o compadrio e a corrupção e onde também poderá estar, mas está menos. Entre estes dois toda a gente percebe. É fácil, é só olhar para eles e ver o passado recente. Qual dos dois é menos corrupto? Eu até digo mesmo, qual dos dois não é corrupto? E qual dos dois é extremamente malabarista, vigarista? Sem dizer quais são, toda a gente entendeu. Por isso os militantes sociais-democratas também já o entenderam e há muito tempo. Portanto, meus caros, vai ser uma grande surpresa quando perceberem que não vai ser Pedro Nuno Maserati quem vai ganhar o Partido Socialista. Não vai ser mesmo.
Ouvidos os órgãos do partido, ficam formalizadas as datas de sucessão de Costa, diretas a 15 e 16 de dezembro, Congresso em janeiro. E pronto, meus caros, agora é a vez de uma outra televisão. A televisão que é a SIC. O primeiro disse que faltou bom senso e responsabilidade a Marcelo Rebelo de Sousa para evitar uma crise política. Depois foi mais longe e apontou o dedo ao Presidente por ter dito que foi ele, António Costa, quem lhe pediu que chamasse a Procuradora-Geral da República a Belém. E como estão a ver, já estamos então na SIC. A notícia de abertura é a mesma, embora as voltas lá no meio sejam ligeiramente diferentes. Vamos ver. Tensão entre Costa e Marcelo sempre houve, mas agora, de saída, o Primeiro-Ministro fez questão de a tornar pública. Em tudo, recomendava que tivesse havido bom senso em não ter desencadeado esta crise política. A acusação de falta de bom senso vai direitinha para o Presidente, que decidiu marcar eleições antecipadas em vez de manter o governo com Mário Centeno como Primeiro-Ministro. Era esta a jogada, percebemos agora, a jogada era mesmo meter este que está à frente, o Centeno, a cadeia que vai à frente ilumina duas vezes, e Costa ia tratar da sua vidinha, e Centeno ficava aqui a fazer o frete do PRR que está atrasadíssimo, da saúde que não há em lado nenhum, e os hospitais com as urgências fechadas, toda esta vergonha na educação com falta de professores, e tudo ao Deus dará, as forças da ordem completamente desautorizadas, pronto, o país num pântano, e quem ficava a afogar-se no pântano era este amigo aqui à frente, e o outro atrás ia tratar da sua vidinha para o Conselho Europeu. Percebe-se agora que a jogada era esta, porque, entretanto, ele teve azar, Marcelo já o tinha avisado, se te fores embora a meio do jogo, podes ter a firme certeza que eu deito o jogo abaixo e vamos a eleições antecipadas. Ele sabia-o bem, só que, pelos vistos, não imaginou que Marcelo tivesse a coragem para levar isto por diante, mas infelizmente para ele e para o Partido Socialista, Marcelo teve mesmo essa coragem. Que diabo! Ele também não podia passar o resto da vida a fazer asneiras, não é? Como Costa sugeriu, falta de bom senso e de responsabilidade. Tal como os portugueses resolveram a última crise política irresponsável, agora devem também resolver a nova crise política irresponsável. Só que quem criou a crise política não foi Marcelo, foi Costa. Como é que este tipo consegue editar, inventar esta nova narrativa, enfim, que não é questionado por ninguém? Como é que é possível? Porque parece que foi Marcelo quem decidiu um dia de manhã, acordou mal disposto e decidiu dissolver a Assembleia. Não, foi o primeiro-ministro que se demitiu. Como é que estes tipos do PS conseguem dar a volta completamente ao problema e põem até as pessoas confundidas? Mas afinal de contas, quem é o culpado por esta crise? Foi Marcelo ou foi Costa? Olha, já nem sabemos. Foram os dois. É o que eles querem que se diga. Costa ainda desmentiu o Presidente, que disse publicamente que foi o Primeiro-Ministro quem lhe pediu que chamasse a Procuradora-Geral da República a Belém, depois de se saber que estava a ser investigado. No dia em que cada um começa a achar que pode dizer o que é que o outro disse ou o que é que o outro não disse, seguramente as relações entre os órgãos de soberania correrão com uma menor fluidez. A dúvida surge quando o Presidente da República diz que o Primeiro-Ministro publicamente esclareceu o pedido para ouvir a PGR. E ninguém se recorda dessa declaração. Recorda-se? Terá que perguntar ao Sr. Presidente da República que comentário público terei eu feito, não me ocorre nenhum. E realmente ele não fez nenhum. Marcelo está mesmo, enfim, um bocadinho esquecido. Disse em público uma coisa que não aconteceu. Pode ter acontecido em privado, sim, e até tenho a certeza que foi isso que aconteceu, porque o próprio António Costa não desmentiu, mas a verdade é que nunca nenhum de nós ouviu que Costa tivesse pedido ao Presidente da República para marcar uma reunião com a Lucília Gago. Ninguém ouviu isso. Portanto, foi um lapsus linguae, ou de memória, ou ambos, do ainda Presidente da República. Críticas também para a Justiça. É um processo que durará seguramente muito e muito tempo. Se for diferente, bom, também seguramente ficarei a saber pela comunicação social, que é o meio de comunicação que a Justiça tem mantido comigo. Portanto, não sei nada do que é que existe na Justiça, a não ser um parágrafo de um comunicado que aparentemente, segundo o Expresso,
terá sido escrito pela senhora Procuradora-Geral da República. O que é uma notícia curiosa, porque ninguém partiria do princípio que não fosse assim. Claro que tinha que ser ela a inscrevê-lo, mas ele aqui já diz mais qualquer coisa na SIC que a TVI não publicou. Essa parte também é importante, porque ele aqui tira mais uma vez e de forma drástica para cima de Marcelo a responsabilidade da crise política, o que é completamente falso. Há um deslize da língua, exatamente, dizendo que poderá ter razão nisso, mas mais nada, porque Marcelo não obrigou Costa a admitir-se. No final, já o primeiro-ministro tinha mudado de assunto, mas ainda voltou atrás para dar mais uma alfinetada a Marcelo, dizendo que espera que a solução que surja depois das eleições não seja ainda mais instável. Que o Sr. Presidente da República ainda fosse confrontado com a necessidade de fazer novas dissoluções no futuro. Esta era totalmente despropositada e desnecessária, mas pronto, está feita. Agora, ter que fazer ou vir a ser forçado outra, não. E está com medo que o Sr. Presidente da República tenha que dissolver novamente o Parlamento muito rapidamente. Pode estar sossegado, porque se não acontecer a tragédia de continuar a esquerda a desgovernar este país, de certeza absoluta que a direita conseguirá uma solução estável para este país. Aliás, mais instável do que este país está é impossível. Como eu digo, isto é tal e qual como o Tiririca. Seja o que for que possa acontecer, pior do que o que está, não fica. Com o PS em luta interna e com novas eleições no horizonte, Costa pede ao partido que se afaste dos casos judiciais, que não se intrometa no tempo da justiça. E muito bem, porque quem tem que se defender da justiça é ele e tem que se defender quando for acusado e não antes. E agora vamos ouvir a terceira televisão, RTP1, que mesmo assim ainda traz mais alguma coisa do que as duas televisões anteriores não trouxeram. Vamos lá ouvir agora a RTP1. O Primeiro-Ministro diz que não havia necessidade desta crise política irresponsável, é como a descreve, e fala mesmo em falta de bom senso. O incómodo com as atitudes de Marcelo Rebelo de Sousa não fica por aqui. António Costa critica o Presidente por este revelar conversas privadas entre os dois, e isto a propósito da ida da Procuradora-Geral da República a Belém. E no meio disto tudo nós não chegámos a saber se a Procuradora-Geral da República chegou a ir a Belém ou não. Bem, mas isso também é o que menos interessa. Parece que hoje em dia o que é factual, o que devia ser fundamental, é o que menos interessa. O que interessa são os fediveres. Porque ele falou ou não falou, chibou-se ou não se chibou, e afinal de contas, ela foi ou não foi a Belém? Tiveram ou não tiveram esta conversa? Parece-me que não, mas isso é que seria o principal que se devia saber e que os portugueses deviam saber, se realmente a Procuradora-Geral da República foi ou não foi a Belém para falar com Marcelo e com Costa. Mas isso, claro, ninguém quer saber. É mais uma contradição entre Presidente e Primeiro-Ministro, desta vez por causa da ida de Lucília Gago a Belém no dia da admissão de António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa disse que o Primeiro-Ministro esclareceu publicamente que a ideia foi dele. Terá que perguntar ao Sr. Presidente da República que comentário público terei eu feito, não me ocorre nenhum. A revelação tinha sido feita pelo Presidente na visita à Guiné-Bissau. O Sr. Primeiro-Ministro já esclareceu que ele pediu para eu pedir o encontro à Sra. Procuradora-Geral da República. Mais do que isso não posso dizer. Mais do que isso não pode dizer e nem sequer isso poderia dizer. Não é que fosse mentira, porque António Costa não desmente, mas é porque realmente são conversas privadas entre duas das três principais figuras tristes do Estado, a primeira e a terceira. Bom, mas são realmente duas das três e realmente as conversas tinham que ser privadas e não podiam vir escarrapachadas nas páginas dos jornais, não é? Tenho o princípio de, em 8 anos, nem por mim, nem por heterónimos que escrevem nos jornais, dizer o que acontece nas conversas entre mim e o Sr. Presidente da República. No dia em que cada um começa a achar que pode dizer o que é que o outro disse ou o que é que o outro não disse, seguramente as relações entre os órgãos de soberania correrão com uma menor fluidez. António Costa não esclarece, no entanto, se fez o pedido a Marcelo Rebelo de Sousa. Está na cara que fez. Marcelo Rebelo de Sousa não ia inventar. Vamos lá ver se a gente se entende. Isto parece que são notícias dadas a crianças de 6 anos. É claro que fez.
Marcelo não ia inventar uma coisa destas, por amor de Deus. Agora, Marcelo não tinha que o dizer. Mas não é isto o principal. O principal é saber o que é que o primeiro-ministro fez de errado, de que é que ele é acusado, porque ele vai ser julgado por isso, não é? Ele vai ter que se defender, mas é preciso saber realmente de que é que ele é acusado. Ninguém de nós sabe, ninguém sabe. Sabemos de que foram acusados todos os outros, 5 detidos, um veio-se embora apenas com um termo de identidade e residência, mas não sabemos o que é que fez Costa. Qual é o crime que lhe é imputado, ou de que ele é acusado, ou pelo menos suspeito? Nós não sabemos nada disto. Isto realmente está errado. É por isso que eu digo que havia aqui qualquer coisa por detrás quando António Costa se demitiu. Porque ele nem sequer sabia, diz ele, nem sequer sabe ainda hoje de que é acusado. Então demite-se porquê? Pode ter sido acusado por ter dado uma resposta mal criada a alguém que estivesse a estacionar no seu lugar de estacionamento, por exemplo, por amor de Deus. Então, ele tem que, se demite, ele tem que saber, ele tem que ter uma noção daquilo de que é acusado, de que é que vai ser acusado. Se ele diz que não tem noção nenhuma, não faz ideia nenhuma, nem sequer sabia que estava a ser investigado, o que já vimos que é mentira, como é que ele se vai demitir se ele nem sequer sabe de que é que está a ser acusado? Por amor de Deus, faz dos portugueses ainda mais distraídos do que eles são. Em Bissau, passearam juntos e garantiram que a relação estava igual depois do anúncio da dissolução da Assembleia da República e da convocação de eleições. Mas na primeira oportunidade em Lisboa, António Costa responsabiliza Marcelo Rebelo de Sousa pela crise política. Esta parte também não se entende, porque aqueles lá fora se deram tão bem, já todos sabiam o que se tinha passado. Ou então, se calhar, provavelmente, este dislate do nosso Presidente da República foi feito lá, sim, mas longe de Costa, ele só soube disto a chegar a Portugal. Pode ter acontecido. É o tempo que exige resposta aos problemas que estão em curso, num cenário internacional que é muito pesado, que em tudo recomendava que tivesse havido bom senso em não ter desencadeado esta crise política, mas uma vez desencadeada, o PS tem que fazer como fez nas últimas eleições. Falar aos portugueses, mobilizar os portugueses, porque tal como os portugueses resolveram a última crise política irresponsável, agora devem também resolver a nova crise política irresponsável. Mas é preciso dizer de quem é que foi a irresponsabilidade neste caso, porque não foi de Marcelo, não vamos estar aqui a falar sempre no mesmo, mas agora reparem neste pormenor. Da mesma maneira que os portugueses resolveram a última crise política irresponsável e deram maioria absoluta a Costa, ele agora está a pedir novamente que os portugueses lhe deem outra vez a maioria absoluta, mas pode tirar o cavalinho da chuva que ninguém lhe vai dar nem maioria absoluta, nem maioria relativa, o que não quer dizer que ele não pense que vai governar na mesma se ficar em segundo lugar com as forças da extrema-esquerda. O azar para ele e a sorte para nós é que as forças da esquerda e da extrema-esquerda somada não valem um caracol. E estamos novamente a falar de 8 ou 9%. Ora, isso não dá para nada. Com 26 que ele tenha, com 10 dá 36, ele com 36% não vai a lado nenhum, nunca vai ser governo na vida. Porque o PSD e o Chega, juntos, vão chegar à vontade aos 49, 50%. Só os dois. Portanto, vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas estas contas estão completamente furadas e elas nunca na vida podem ser verificadas, não serão verificadas, porque é preciso não perceber nada de política em Portugal, é preciso acreditar, enfim, no milagre. Eu bem sei que António Costa ganhou um milagre da maioria absoluta, ele próprio nunca imaginou ter a maioria absoluta, mas a história não se repete duas vezes seguidas e, portanto, ele pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter nem maioria absoluta nem maioria relativa. A única maioria que vai haver no próximo Parlamento é de direita, quer queiram, quer não, quer gostem, quer não gostem. Se não gostam, comem menos. Sobre a investigação no Supremo Tribunal de Justiça, António Costa garante que sabe hoje o mesmo que sabia no dia em que foi divulgado o comunicado da Procuradoria-Geral da República com o polémico parágrafo. Então, para que é que se demitiu? Na altura não sabia, hoje também não. Então demitiu-se porquê? E que, segundo o Jornal Expresso, foi escrito por Lucília Gago. É uma notícia curiosa, porque ninguém partiria do princípio que não fosse assim. António Costa diz que só ficou esclarecido num aspecto. É um processo que durará seguramente
muito tempo. E este é um lamento, e eu percebo este lamento, porque António Costa tirou do cargo Joana Marques Vidal, provavelmente a melhor Procuradora-Geral da República que tivemos depois do 25 de Abril. E a tradição era a que se mantivesse no cargo o seu Procurador-Geral da República 2 mandatos. Desta vez não. Marcelo, em conluio com António Costa, retiraram ambos Joana Marques Vidal das funções de Procuradora-Geral da República e meteram esta senhora que toda a vida foi uma girl do PS. É muito bem feito que lhe tenha acontecido isto. Se lá estivesse a Joana Marques Vidal, ela veria com calma e com atenção se há ou não motivos para. Esta não quis saber. Esta quis salvar a pele à boa maneira socialista e livrar a água do capote, atirando para o próximo com a sua própria responsabilidade. Ela quis livrar-se dela e livrou-se realmente dela, mas da pior maneira. As críticas de quem sempre separou justiça e política. Não é bem assim, mas vá. António Costa diz que uma alternativa política com o apoio do Chega não garante estabilidade. O ainda secretário-geral do PS insiste que a dissolução do Parlamento era desnecessária. Meus caros, e na anterior televisão, na SIC, eu não cheguei a esta parte que vinha a seguir, porque é muita repetição, os 3 telejornais falam do mesmo, não vale a pena estar aqui a ouvir a mesma coisa nos 3, mas ele também falou aqui de alguma coisa diferente, que foi o pânico de António Costa. Nem sequer é sobre as eleições, nem sobre o PSD. O pânico dele, sabem qual é? Adivinhem lá. António Costa avisa para os perigos da instabilidade um dia depois da notícia de que Marcelo não travará um governo com o apoio do Chega. É uma alternativa de instabilidade, porque mesmo uma maioria parlamentar aritmética dependente do Chega... Era uma maioria aritmética que vai governar este país, porque o que se viu até aqui foi o oposto, foi uma maioria de esquerda a desgovernar completamente este país e a levar Portugal ao charco. Veja-se as 36 urgências que hoje simplesmente não estão a funcionar. Pode ser uma maioria parlamentar, mas nunca será uma maioria governativa, porque o Chega não é um partido igual aos outros. Agora é que ele disse tudo e era aqui que eu queria chegar para parar um pouco este vídeo. O Chega não é um partido igual aos outros. Pode dizê-lo bem alto, 30 vezes, foi talvez a única verdade que ele disse nos últimos 8 anos. Não é realmente um partido como os outros, porque se fosse um partido como os outros, era um partido corrupto, seria um partido em que os seus elementos estariam a tratar da sua própria vidinha com agendas próprias e agenda política apenas para encaixar alguns milhares, alguns milhões ao bolso. Pois realmente o Chega não é um partido como os outros, não tem essa visão da política, está aqui para servir e aqueles dentro do Chega que não servirem, aqueles que se provar que afinal de contas são iguais aos outros, esses com certeza serão postos na rua, abrir-se-lhe-á a porta de saída e ajudar-se-á a sair com um valente pontapé no traseiro. Coisa que os outros partidos não fazem. E é por isso que o Chega é realmente um partido que não é como os outros. É anticorrupção, anticompadrio, antinegociatas. É verdade, Costa. Tem toda a razão. Costa não é um partido como os outros, muito menos como o seu. E não é só por causa da ideologia, é por causa do seu comportamento. Será um fator permanente de instabilidade. Costa lembra o exemplo dos Açores. Aquilo que todos desejamos, seguramente, é que esta tenha sido a última dissolução do atual Presidente da República e que o Sr. Presidente da República ainda fosse confrontado com a necessidade de fazer novas dissoluções. Que é para continuarmos a empobrecer, a definhar, a ficar para trás, continuarmos a ficar para trás os últimos da Europa. É para isso que é preciso que a direita não governe, não é? Para continuarmos nesta trajetória de miserabilismo e de pobreza que nos leva aos últimos lugares da Europa nos últimos 21 anos de socialismo em 28. Chega de socialismo, chega de pobreza, chega de esquerda. É a vez de Portugal se desenvolver e, para isso, só com a direita. A esquerda já provou que só serve para empobrecer e para aumentar a corrupção. A menos de 2 meses de deixar a liderança do partido,
Costa confia numa vitória socialista a 10 de março. Pode confiar no que ele quiser, mas não é isso o que vai acontecer. Meus caros, aqui fica um rápido comentário, mesmo assim com 36 minutos, às 3 televisões dos telejornais, as 3 aberturas, para se perceber o que é que aflige, primeiro, a classe política, ainda no poder. Segundo, a oposição que está desaparecida. Como viram, foram 3 aberturas de telejornal onde só se ouviu falar do Partido Socialista, não se deu a palavra a mais ninguém e só se falou do Chega, meus caros. Bom, e também não se deu a palavra ao seu presidente. Só se falou no Chega no sentido negativo e falou-se do PS no sentido de salvador da pátria. Meus caros, salvador daquilo que ele próprio tem vindo a destruir nos últimos anos. É patético. Aquilo que nós vemos nas televisões hoje em dia é completamente patético. Eu vou repetir este formato, este conceito mais algumas vezes para vocês perceberem que todas as notícias são encomendadas. Todas as televisões abrem com as mesmas notícias como se tivessem alguém lá em cima a dizer é para abrir com esta notícia, depois mete aquela, depois mete a outra. Um alinhamento encomendado. Porque as 3 televisões continuam a TV, continuam a mando e a soldo do grande socialismo empobrecedor português. Mas isso vai acabar, e vai acabar já em 10 de março. Obrigado a todos e até à próxima.